Olá, minhas queridas crianças, tudo bem com vocês? Estamos numa atividade elaborada pela Secretaria de Educação, projeto NAP. Essa atividade vai trabalhar a importância dos micro-organismos. Vamos fazer a leitura junto comigo? Alguns micro-organismos podem causar doenças nos seres humanos e em outros seres vivos. Exemplo de micro-organismo que causa doenças: a gripe, a dengue e a Covid-19 são causadas por vírus. Então, exemplo de micro-organismo que causa doença. Então, nós temos aí o vírus. O vírus causa o quê? Gripe, dengue e Covid-19. Aí nós temos aqui os protozoários, outro micro-organismo. Protozoário causa doenças de Chagas e malária. A doença de Chagas ela é causada pelo um protozoário que fica no besourinho chamado barbeiro. E tem esse nome de Chagas porque foi um cientista chamado Carlos Chagas que descobriu. Ele faz com que a pessoa cresça o coração. O coração da pessoa fica crescendo. E nós temos aí também a outra doença causada por bactérias. Qual a doença que é causada por bactéria? A tuberculose e a cólera. Tuberculose é uma infecção no pulmão e a cólera no intestino. Agora, há também micro-organismos que podem contaminar o ambiente e produzir substâncias tóxicas que prejudicam outros seres vivos. Porém, a maioria dos micro-organismos é inofensivo. O que é que quer dizer a palavra inofensivo? Que não faz mal. Inofensivo, que não faz mal. Muitos são fundamentais, ou seja, que não pode deixar de existir para o ambiente ou para o funcionamento do nosso corpo. Outros micro-organismos são utilizados pelos seres humanos na fabricação de diversos produtos úteis, como remédio, alimentos e combustíveis. Quando eu falo em combustível, por exemplo, a gasolina é um combustível que faz o carro se movimentar, tá bom? O alimento, quando eu falo em alimento aqui, eu estou falando, por exemplo, do pão, do queijo, do Danone. São esses alimentos causados pelos micro-organismos. E eles são inofensivos, não faz mal. Aí vemos aqui a imagem do intestino e ela amplificada. Vemos muitos micro-organismos aqui, ó. Aqui, pessoal, é o intestino grosso, tá certo? E aqui é o ânus, é onde a fezes sai. Aqui é o intestino fino, intestino delgado, aqui o intestino grosso. E aqui é o final do intestino, é o ânus, onde os excrementos saem. As bactérias no intestino são a chave para a vida saudável.
A flora intestinal é um conjunto de bactérias e outros micróbios que vivem em nosso intestino grosso, tá bom? Então, vimos aí um monte de bactérias boa, né? Se não fosse elas, a gente ia morrer, porque nosso intestino ia ficar podre. Então, elas são boas. Vem aqui a nossa atividade. Olha, pessoal, assista o vídeo. Aqui eu já fiz a leitura. Vocês podem pausar, ler novamente, tá bom? Pausa, lê. E agora é uma atividade, não precisa copiar ou não precisa xerocar. Você copie no seu caderno e desenhe os vírus, as bactérias. Vamos botar aí essa sua mentinha para funcionar. Atividade. Vamos assistir o vídeo micro-organismo. Responda as perguntas. Aí esse link aqui, tá certo? Só clicar em cima dele e você vai ver um vídeo. Aí vamos. Quantos os micro-organismos podem ser heróis? Quando os micro-organismos podem ser heróis? Né? Quando é que é um herói? A gente diz que uma pessoa é herói quando o quê? Quando ela defende outra, protege. E quando é que elas são vilões? Quando ela prejudica. Muito bem, então quando aqui ela defende, ela é herói. E quando ela prejudica, ela é vilão. Então os mocinhos são bons e os vilões são maus. Então, nós vamos copiar aqui esse link. Vamos ver se vai dar para copiar. Depois, nós vamos assistir esse vídeo. Organismos, heróis ou vilões? O que são micro-organismos? Alternativa A. São organismos que não podem ser vistos a olho nu. Alternativa B. Bactérias, fungos, vírus, dentre outros. Se você respondeu todas as alternativas acima, você acertou. Micro-organismos estão em todos os lugares. Na sua boca, nas suas mãos, no seu intestino, no seu estômago, no jardim, na sua casa, na sua escola, na sua comida. Em todos os lugares que vocês imaginarem, existem micro-organismos. Afinal, micro-organismos são bons ou ruins? Alguns micro-organismos fazem bem e são importantes para a saúde. Por exemplo, existem bactérias em nosso intestino que nos ajudam a digerir vários alimentos e monitoram o desenvolvimento de outros micro-organismos que causam doenças. Existem micro-organismos que participam da produção de alimentos, como queijos, iogurtes, pães, pizza e outros. Outros são decompositores, pois reciclam matéria orgânica, como restos de alimentos, troncos, folhas secas, animais mortos, fezes. Você já teve bolinhas vermelhas pelo corpo todo e que coçavam muito? Se a resposta for sim, provavelmente você já teve a varicela, mais conhecida como catapora. É uma doença causada por um vírus, mas prestem bastante atenção. Cada doença é causada por um vírus diferente e por isso tem sintomas e tratamentos diferentes. Esse vírus pode estar na saliva, no espirro e na tosse. Então, qualquer pessoa pode se contagiar ao entrar em contato com uma pessoa doente ou só pelo ar. E os principais sintomas são febre, bolhas avermelhadas na pele, coceira, mal-estar, dor de cabeça e dor de barriga. A dengue, assim como a catapora, é causada por um vírus. Uma das diferenças entre elas é que esse vírus não é transmitido pelo ar, mas pelo mosquito chamado Aedes aegypti. Alguns dos sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça, dor atrás nos olhos, manchas na pele, vômito e tontura.
A dengue pode piorar e passa a ser chamada de dengue hemorrágica e tem como sintomas sangramento pelo nariz, boca e gengiva, boca seca, vômitos persistentes e manchas vermelhas. É muito importante a prevenção da dengue e a melhor forma de se fazer isso é combatendo o mosquito. E como o mosquito se reproduz em água parada, deve-se evitar o acúmulo de água. A cárie, diferente de todas as outras doenças citadas, é causada pelo micro-organismo chamado bactéria. Algumas dessas bactérias formam um material pegajoso chamado placa bacteriana na superfície dos dentes. As bactérias das placas destroem o açúcar ingerido e o transformam em ácidos, e esse ácido vai corroendo o esmalte que protege os dentes, e então é formado a cárie. E os principais problemas causados pela cárie são a perda de dente, a sensibilidade nos dentes, dentes escuros, dentes tortos e buracos no dente. Porém, algumas atitudes podem prevenir a cárie e muita dor de cabeça, como visitas regulares ao dentista, escovar os dentes após as refeições e comer pouco açúcar. Aqui vão algumas dicas para saber como vencer esses vilões. Importância dos hábitos de higiene com seu corpo e com sua casa, como lavar a mão, lavar os alimentos consumidos, escovar o dente, tomar banho e evitar jogar lixo na rua, previne que esses vilões vençam as batalhas. Hoje aprendemos que micro-organismos podem ser heróis ou vilões, e que os vilões só vencem se vocês não se cuidarem. Lembre-se sempre de lavar as mãos, escovar os dentes, lavar os alimentos antes de comê-los e não jogarem lixo na rua.